Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Quinta-feira, hoje 16 de outubro de 2014. Pois bem, acontece no próximo dia 23 de outubro o 6º Seminário Regional da Meliponicultura. Quem está conosco para falar justamente sobre esse evento é o Carlos Daniel Frias, ele que é técnico em agropecuária e biólogo. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos, tudo bem? E aí, Carlos, tudo pronto? O evento que acontece dia 23, dessa atividade que é tão importante aqui para a região. Estamos finalizando, recebendo as inscrições ainda, mas está tudo correndo dentro do planejado. Tudo bem encaminhado? Tudo bem encaminhado. Bom, o seminário é Seminário Regional da Meliponicultura. Nós temos aqui também a tradição da apicultura. Quero que tu explique um pouco para os nossos ouvintes a diferença da apicultura e da meliponicultura, Carlos. Tudo bem. A apicultura, ela é baseada na espécie Apis mellifera, que seria a tradicional abelha com ferrão, né? Que é uma espécie de origem europeia e africana, né? E é a espécie mais utilizada no mundo porque ela se adapta a vários tipos de ambientes diferentes, né? Só que essa abelha, ela tem uma especificidade por algumas culturas. Só para citar, em termos de mundo, as abelhas, elas correspondem a mais ou menos 480 bilhões de reais o trabalho ambiental que ela faz de polinização. Essa seria a apicultura. A meliponicultura é a criação das nossas abelhas nativas, em alguns locais chamadas de abelhas indígenas também, porque os nossos indígenas já trabalhavam com elas, né? E ela tem uma importância muito grande com as nossas espécies nativas. Muitas das nossas espécies nativas não são visitadas pela abelha apis, a abelha com ferrão, mas sim pelas abelhas sem ferrão, né? As meliponas e trigonas, que são as mais comuns, né? Elas são nativas em termos de produção, por exemplo, falando agora em produção de mel. Portanto, a apicultura é a abelha com ferrão. Essa abelha não é nativa aqui do Brasil? Não, essa é toda ela, a origem é ou europeia ou africana. É mais fácil encontrar a abelha sem ferrão ou com ferrão na nossa natureza, Carlos? Algumas espécies de abelha sem ferrão ainda são bastante comuns de serem encontradas. A jataí, que aqui na nossa região é conhecida bastante por alemãozinho, é uma abelha que ela é encontrada em muros de casas, às vezes até em um tijolo ou cortes de estradas, né? Ela é bastante comum, mas as outras abelhas sem ferrão, todas elas estão correndo risco de extinção, né? Então, em alguns pontos, já passa a ser mais comum encontrar enxames de abelhas com ferrão do que sem ferrão, né? Aquela que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de mirim, acho que também tem uma que falam assim, né? É uma espécie de abelha sem ferrão também. É uma espécie de abelha sem ferrão, e ela se caracteriza por ocupar espaços muito pequenos, né? Às vezes até um cano de dimensão bem pequena é capaz de suportar um pequeno enxame, mas aí são enxames bem pequenos, de 500, 600 indivíduos, né? Bom, falando em produção de mel agora, é diferente, por exemplo, na produção, quem dá mais mel? Falando em termos que eu não consigo denominar os termos técnicos, mas quem é a abelha que produz mais aquela a sem ferrão? Porque a gente vê os apicultores trabalham com caixas de abelha, com criação dessas abelhas em locais específicos. E as abelhas nativas, elas são de outra forma criadas, é isso? Sim. Em termos absolutos, com certeza a abelha com ferrão produz mais mel. Um manejo bem feito, ela pode até superar 30 quilos de mel por colmeia, né? Enquanto que a jataí é uma abelha que produz 1 quilo, 1,5 quilo de mel por ano. Se for contar o número de indivíduos por colmeia, por abelha, algumas espécies de abelha sem ferrão chegam a produzir mais mel do que a abelha africanizada, que é a com ferrão. Por exemplo, uma colmeia de abelha africanizada tem em torno de 60 mil indivíduos, enquanto que uma colmeia de jataí forte tem 7 a 8 mil indivíduos. Então aquele 1,5 quilo de mel é diluído por bem menos força de trabalho. Fazendo essa relação produtividade, indivíduos sem ferrão é maior. Chega a ser maior, nem sempre. Né? Mas além disso, até é um tema que vai ser abordado no seminário, é a comercialização do mel. É um mel diferenciado que chega a custar em algumas regiões até R$100 o quilo.
Então, o que ela perde em produtividade, ela ganha em valor adicionado. Bom, a importância dessas abelhas, quando se fala em ecologia, tu falaste bem que algumas espécies correm risco de serem extintas, inclusive de desaparecer. Onde a gente encontra essas abelhas, além desses muros que tu falaste, mas na natureza? Nos muros é quando ela se torna, quando vem algum enxame no meio urbano, né? Isso. Mas no meio rural, onde a gente encontra mais facilmente as abelhas sem ferrão? As abelhas sem ferrão, elas são extremamente dependentes de florestas antigas, porque elas precisam de árvores velhas que já estão desenvolvendo ocos no seu interior. E esse é o hábitat preferencial da maioria das espécies de abelhas sem ferrão. Tem algumas um pouquinho mais específicas, como por exemplo tem uma espécie chamada de jataí da terra, que é uma abelha sem ferrão que tem ninhos subterrâneos. E essa está praticamente extinta pelo tipo de agricultura que está sendo feito aqui, uma por revolvimento de solo, que está destruindo os ninhos, e outra pela aplicação de pesticidas, que também está matando os ninhos. Aqui na nossa região, a mais tradicional, a que mais tem cultura, seria qual que dá para avaliar assim, Carlos? Em abundância nativa aqui, com certeza a jataí seria mais encontrada. Mas aí tem outras que também são nativas da região, que ainda são encontradas com certa facilidade, são a tubuna e a mandaguari, que são abelhas um pouquinho diferentes. Bom, dentro dessa importância ecológica que elas possuem, o que se distingue mais dessas abelhas sem ferrão? A capacidade delas de levar pólen, de transformar o ambiente que se vive? Qual é a importância ecológica? Tu já falaste um pouco sobre isso, mas eu queria que tu abrisse mais esse leque. A importância ecológica de manter essas... quando o meliponicultor ele encontra um enxame desse, ele traz, por exemplo, a gente conhece bastante as abelhas com ferrão, porque de longe a gente vê uma caixa de abelha. Como funciona o criadouro dessas abelhas da meliponicultura? Sim, é bem importante frisar que a nossa legislação não permite, e mesmo que permitisse, seria temerário a coleta de enxames nativos. O que a gente trabalha é com a confecção de iscas para atrair os enxames aqueles enxames nativos acabam soltando um novo enxame para formar uma nova colônia, e esses, através de iscas, acaba se atraindo para fazer a criação. Mas quanto à questão de como identificar um meliponário, que seria o termo técnico, seria também em caixas, só que de tamanho bem menor, e com a possibilidade de fazer inclusive na sacada da casa, porque são abelhas mansas. Não vamos dizer que ela não vai se defender, ela vai, algumas têm a característica de enrolar no cabelo. Outras de morder, mas nenhuma delas feroa, mas algumas têm as maxilas bem fortes e acabam mordendo, dando uma pinicada leve, né? Mas a principal característica seria que a maioria dessas espécies podem ser produzidas bem perto da casa. Temos exemplos até de casas em que todo o porão foi transformado em janelas e cada janelinha abriga uma colmeia de abelha sem ferrão. Bacana. Bom, vamos falar do seminário então, Carlos. O que acontece nesse dia 23? É o 6º seminário que vai acontecer no Colégio Teutônia. Quero que tu fale para nós da programação e dos assuntos e temas que serão abordados neste encontro. Tá. A previsão de início do seminário é às 9 horas, mas a partir das 8h30 já vai ter uma recepção com lanche, com produtos à base de mel e outros produtos, né? E a primeira palestra vai ser às 9h30 e o tema é a normatização da criação de abelhas sem ferrão. Tem uma proposta aqui no Rio Grande do Sul sendo elaborada, porque até o momento não tinha uma legislação específica para abelha sem ferrão. E aí essa primeira palestra é para discutir essa normatização que está sendo proposta. Em seguida vai ter uma palestra sobre a legalização da produção de mel. Também é um tema que não tem legislação específica ainda. Por exemplo, a criação de abelha com ferrão, o processamento do mel, tem no Ministério da Agricultura uma normatização de como tem que ser todo o ambiente, como tem que ser todo o processo. De abelha sem ferrão não tem, e é diferente.
Depois, a última palestra da manhã vai ser sobre associativismo e organização de meliponicultores. E aí, nesse momento, vão falar a FARCS, que é a Federação de Apicultura do Rio Grande do Sul, que agrega os apicultores, né? E a AMEVAT, que é uma associação que foi criada este ano com foco especificamente na meliponicultura, né? Então, seria uma iniciativa não pioneira, porque já tem pelo menos uma associação nesse modelo, mas uma das poucas que existe, então, né? E na parte da tarde ainda haverá uma palestra sobre a importância ecológica das abelhas. Em seguida vai ter oficinas práticas. Essas oficinas vão abordar desde a confecção de iscas para captura de enxames, diferentes modelos de caixas, né? E nesses modelos de caixas a gente foca bastante em caixas que sejam racionais, ou seja, que facilitem o manejo das abelhas, transferências de enxames capturados em iscas para caixas definitivas, divisão de trigonas, que é um grupo das abelhas sem ferrão, e outra oficina, divisão de meliponas, que é outro grupo, alimentação de abelhas sem ferrão e colheita e processamento do mel das abelhas sem ferrão. Essa seria a programação, mas além dessa programação, digamos assim, oficial, o grande objetivo desse seminário, que já é a 6ª edição, é o intercâmbio de informações entre meliponicultores. Então vai ter bastante momentos para fazer essa troca de experiências, digamos assim. Porque deve ser diferente, né? Nós aqui na nossa região, nós ainda temos uma mata nativa muito forte. Um criador aqui da região, que daqui a pouco tem uma experiência com um criador de outra região do estado do Rio Grande do Sul e até do Brasil, com certeza essa troca de experiência é bastante produtiva. Com certeza, esse é o objetivo, né? Muito bem, deixa eu te perguntar mais um negócio, Carlos. Inscrições, como faz, buscar informações aonde, quem está nos ouvindo e quer participar, é só para meliponicultores ou para quem tem a ideia de começar também a trabalhar no meio? E eu estava lendo aqui o release que veio da Emater, muitas pessoas têm isso como hobby hoje em dia também, né, Sim. Carlos? Assim, as inscrições estão sendo feitas na Emater, aqui de Teutônia, pelo telefone 3762-1313, e ela não tem custo. Essa inscrição é apenas para a gente ter uma previsão de público. Até amanhã, dia 17. Até amanhã, isso. E, por exemplo, uma pessoa que não tenha nenhuma colmeia de abelha sem ferrão está convidada a participar, sendo só interessada no assunto, já conta para participar. E nessa questão de hobby, pela experiência dos seminários anteriores, até a maioria do público não são agricultores. A maioria são urbanos que têm exatamente como um hobby a criação de abelhas sem ferrão. Bacana, legal. 6º seminário de meliponicultura, que acontece então dia 23 de outubro, na próxima semana, né, sábado, dia 18, na semana que vem então, teremos quinta-feira da semana que vem no Colégio Teutônia, inscrições abertas ainda até amanhã, dia 17, pelo telefone 3762, mais informações pelo 3762-1313, ou também tem um e-mail em teuton@emater.che.br. É isso aí, Carlos. Isso aí. Obrigado pela sua participação aqui conosco, mais uma oportunidade, já havíamos conversado em outra oportunidade, e até uma próxima e sucesso no seminário. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. 8h18, Carlos Daniel Frias, técnico em agropecuária e biólogo, que esteve conversando com a gente sobre o seminário da meliponicultura.